E aí galera, professor André na área, voltei para mais uma aula e essa aula de agora, só relembrando, a gente vai falar sobre diagrama de fases. Então vamos pra frente, deixa a eletricidade um pouquinho de ladinho, né? Só um pouquinho. E agora vamos pra frente falar sobre diagrama de fase. Só relembrando, o que a gente está falando nessa frente aí? Começamos a falar sobre termologia e calorimetria. Na primeira parte, a gente transformou temperaturas, tá? Então tinha lá graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, meio, baixo, cima, baixo, né? Tudo isso aí. Depois, na segunda parte, nós aprendemos tudo sobre calor. Então tinha o calor sensível e tinha o calor latente. Calor sensível, que macete, calor latente, que moleza. Confere? E fizemos várias questões de potência, foi massa, essa parte aí foi massa. E agora a gente começa a finalizar essa partezinha sobre calor, tá? Falando sobre diagrama de fases. Só que, para começar a falar sobre esse conceito aqui, que é muito simples, galera, não tem matemática, é você olhar um gráfico e interpretar o gráfico, então é muito simples. Aproveita, tá? Mas antes da gente chegar no gráfico importante disso aqui, eu preciso comentar a você um pouquinho o que é pressão, né? Para ficar fera aí, para você saber tudo o que é pressão. Dá uma olhada nessa figura. Povo, pressão, a ideia é o seguinte, quando eu encho uma bexiga, nossa, professor, que bexigão. Pois é, você já pensou o que mantém essa bexiga cheia? O que mantém o pneu do carro totalmente estufado? É o ar que você pôs. O ar que você pôs, as molequinhas, elas têm uma certa velocidade, certo? E essas molequinhas, independentes uma da outra, elas vão batendo na parede do recipiente. E é isso que deixa a tua bexiga, que você encheu lá com ar, ela cheia. É a colisão das molequinhas do ar que você pôs para dentro com as paredes do recipiente. Só que, embora a gente imagine muito, na minha cabeça, na tua cabeça também, você imagina muitas moléculas de gás sendo colocadas para dentro, o número de moléculas é muito maior do que você imagina. É muito grande. Para você ter noção, quando a gente fala em 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 elevado a 23. Povo, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás é muita coisa. Isso é 1 mol, sacou? Você tem noção que são 6 com 23 zeros na frente? Se você tivesse isso de moedas de 1 centavo, você poderia comprar um sistema solar para você. Vou comprar um sistema solar aí para mim. Pois é. Enfim, então pressão seria relaciona isso na tua cabeça. Colisão das moléculas do gás com a parede do recipiente. Colisão das moléculas do gás com a parede do recipiente. Quanto mais colisão houver, maior pressão. Quanto mais velocidade essas moléculas tiverem, ou seja, elas vão fazer mais força na parede do recipiente, maior pressão também. Isso quando chegar na parte de gases, que provavelmente você já viu em química inclusive, tudo vai fazer muito sentido porque pressão e volume e temperatura estão ligados. Beleza? Então saiba isso aqui, pressão é colisão nas paredes do recipiente. Sabendo disso, vamos para o nosso diagrama de fases, que é esse gráfico aí. Povo, desenha, você aí, onde você estiver, desenha exatamente esse gráfico aí. Até eu vou desenhar, mesmo tendo ele no slide. Só para a gente analisar bonitão. Então, pressão, eixo Y, pressão, e eixo X é a temperatura. Aqui eu coloquei em θ, mas pode ser em tesão também. Beleza. E daí o gráfico é mais ou menos assim, né, prof? Aqui, tá? Daí vem pra cá e vem pra cá. Beleza? Ele chama este cara aqui de PT. Professor, fazendo propaganda eleitoral, né? Nada a ver. PT é ponto triplo, tá? Já te falo o que significa isso aqui. Aqui é θT. É TT, vou colocar. TT. E aqui, que é o PC. PC do bem, professor? Nada a ver. Aqui é TC e aqui é PC. Beleza? Daí ele coloca PT aqui também, a pressão desse ponto triplo, e aqui PC também. PC também. Tá, povo, o que você tem que saber? Essa aula de agora é só interpretar esse gráfico e nada mais. O que esse gráfico fala para você? Ele se chama diagrama de fase. Diagrama de fase. O que ele fala para você? Ele fala para você a fase que
a substância terá em qualquer temperatura ou pressão que ela tiver inserida. Vou falar de novo. O que o diagrama de fase fala para você? Fala da fase que a substância terá em qualquer temperatura ou pressão que ela está inserida. Tipo assim, ó, toda vez que eu tenho um líquido, vou chamar líquido X, nesta região aqui, ela com certeza está na fase sólida. Então, essa região aqui significa fase sólida. Esta região aqui significa fase líquida. Esta região aqui, a fase de vapor. E esta região aqui, a fase de gás. Tipo assim, sabe gelo seco? Professor, gelo seco, ele é gás carbônico, né? É, só que em formato sólido. A fase dele é sólida. Porém, gelo seco, que é gás carbônico sólido, na nossa temperatura cotidiana aqui, sei lá, de 25 graus, na pressão de 1 atm, o estado físico dele não é sólido. A gente força ele a ir para o estado sólido. Agora, nessa temperatura, nessa pressão, o estado físico dele é gás. Sacou? Então, na temperatura que a gente vive, na pressão que a gente vive, essa substância, gás carbônico, a fase dele é fase gasosa. Se a gente quiser mudar isso, ou a gente muda a pressão, ou muda a temperatura. O que a gente faz para transformar em gelo seco? A gente congela lá, a gente baixa a temperatura para uma temperatura de menos 170 graus. Por aí, para ter gelo seco tem que ser aquela temperatura. Quando você compra gelo seco, olha só, mesmo que você coloque no teu freezer, ele não vai durar. Se você deixar lá 2 dias, no segundo dia você vai chegar lá e não tem mais nada, sacou? Por quê? Porque nessa temperatura que a gente vive, pode ser na temperatura de, sei lá, 0 graus. Na pressão que a gente está, a fase dele é gás. E é só isso que o gráfico fala para você. A água, nessa temperatura, nessa pressão, vai ser o quê? O mercúrio vai ser, nessa temperatura, nessa pressão, vai ser líquido, vai ser gás, vai ser sólido, vai ser o quê? O nitrogênio vai ser líquido, vai ser gás, vai ser sólido, vai ser o quê? É isso que esse gráfico fala para você. Beleza? Então ele vai te dar valores de temperatura, ele vai te dar valores de pressão. E quando ele te der, por exemplo, uma pressão que está aqui e uma temperatura que está aqui, quer dizer que nesta pressão, nessa temperatura, a fase da substância é sólida. E se for para cá, prof? Nessa pressão, nessa temperatura, a fase da substância é vapor. E se for para cá, é líquida e por aí vai. Show? É uma análise da substância para cada pressão e temperatura. Se tiver, de novo, nesta região, vai estar no estado sólido. Se tiver nessa região, no estado líquido. Nessa região, no estado vapor. E nessa região, no gás. O que significa este ponto triplo? Daí é um pontozinho super legal, que é, neste ponto em específico, você tem a coexistência em equilíbrio dos 3 estados da matéria. Então, existe um valor de pressão e um valor de temperatura bem específico que os 3 estados da matéria vão coexistir. Um vai passar para o outro vai passar para um na mesma quantidade. Para você ter uma noção, ó, da água, isso só acontece, essa coexistência só acontece a esta temperatura de 0,0098 graus Celsius e nessa pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Então, esse é o ponto triplo da água, sacou? Eu tenho os 3 coexistindo sem problema nenhum. Ah, professor, mas aqui eu não posso ter os 3 também? Coexistindo em equilíbrio não. Se você colocar aqui agora um pedaço de gelo, que é água no estado sólido, o que vai acontecer? Ele vai derreter, sacou? Então, o estado natural nessa temperatura, nessa pressão, para a água não é gelo, é líquido. Sucesso? Beleza? Então, é isso que vai falar para você. Esse é o ponto triplo. Ponto triplo. Anota isso aí que é importante. E tem esse ponto crítico. Então, tem o ponto triplo, ó, triplo, e tem o ponto crítico. Só, o que é esse ponto crítico aí? Esse ponto crítico é a temperatura máxima para vapor virar gás. É tipo assim, a partir daqui só existe gás, daquele material. A partir daqui para lá, só existe gás. Professor, qual que é a diferença entre gás e vapor? Já te falei isso uma vez, vou te falar de novo, sem problema nenhum. Ó, gás. Eu pego um gás e mexo na pressão dele, pressiono um gás, no final das contas, o que eu vou ter?
um gás pressionado. Só. Agora, eu pego um vapor e mexo na pressão. Ó, se eu aumentar a pressão, esse vapor, ele vai virar líquido. Sacou? Se eu pego o vapor de água e pressiono esse vapor de água, ele vira líquido. Essa é a diferença entre gás e vapor. Vapor, mexe na pressão, muda de estado. Gás, mexe na pressão, não muda de estado. Visualmente é a mesma coisa, molequinhas, cada um independente da outra. Mas tem esse detalhe aí. E a partir dessa temperatura crítica, daí é gás, não existe vapor. Show? No caso da água, eu pego água, esquento. Beleza, vou esquentando, ela vai para 90 graus, vai para 100 graus. Chegou em 100 graus, ela vira vapor, né? Virou vapor, eu começo a esquentar a água mais ainda. Chega na temperatura, meu, que esta água, este H2O, ele se quebra em H2O2. Não existe gás, água. Confere? Ele se quebra em H2O2. Daí, ó, virou para lá. Já era. Sucesso? Então, a temperatura crítica é a temperatura máxima entre o vapor e gás. A partir desse ponto, é gás que existe, daquela substância. Cada substância vai ter um gráfico desse aqui. Esse aí não é o da água, porque eu deixei da água, que é especial, para depois. Mas esse é uma substância qualquer, de forma geral. Tudo bem? Fechou? Pessoal, o que são essas linhas aqui? Essa linha aqui, ó, é a linha que a gente chama do estado sólido para o estado vapor. Sólido para vapor direto é a linha de sublimação. Sublimação. Se você pegar um ponto de temperatura e um ponto de pressão em cima da linha, quer dizer que coexistem dois estados, o sólido e o vapor. Show? Esta linha aqui, ó, esta linha aqui, sólido para o líquido, é a linha de fusão. Fusão. Por quê? Se eu pegar um ponto nesta linha, quer dizer que coexistem dois estados, sólido e líquido. Beleza? E esta linha aqui, finalmente, de líquido para vapor, é a linha de vaporização. Vaporização. Show? Saiba interpretar esse gráfico aí. Já vou avisando porque na próxima aula a gente vai conversar algumas coisas legais sobre esse gráfico aí, tá? Então, mas é tranquilo demais, né? Fala a verdade. É só isso mesmo. Acabou. Só isso. Show? Tranquilo? Fechou? Mas, só um detalhe, uma curiosidade, na real, que é o seguinte. A curiosidade é, a Terra, ela está num ponto em distância até o Sol que a gente chama de zona habitável. Então existe uma distância em relação ao Sol, mínima e máxima, que a gente vai chamar de zona habitável, que é o seguinte, a Terra está dentro dessa zona, porque dependendo da quantidade de radiação solar que ele recebe, a gente consegue que tenha na Terra água na fase líquida. Porém, Júpiter, por exemplo, ele está fora dessa zona habitável. Ou seja, as condições lá em Júpiter são tão extremas, ele está tão longe do Sol, que lá a gente não encontra, não é favorável para que tenha água na fase líquida. E água na fase líquida, nós, seres humanos, consideramos que é primordial para que exista vida. Beleza? Marte está ali entre... dentro e fora da zona habitável, então pode ser que tenha, e a gente está procurando loucamente, água na fase líquida. Tudo bem? Então, um dos motivos pelo qual isso aqui é importante é justamente prever que tipo de material ou que fase esse material vai estar em cada planeta. Olha só que legal. Então, essa é uma das coisas. Tem mais? Tem. Essa é uma das coisas. Beleza? Diagrama de fase, fechou? Tranquilo? Essa é a primeira parte, pelo menos? Show, povo! Valeu! Daí, eu deixo para você essa questão 1 do praticando. Vamos fazer rapidão? Ó, rapidinho. No alto das montanhas podem se formar grandes geleiras. Embora as geleiras não sejam nada mais que água em estado sólido, elas descem a montanha sob a ação da gravidade. Se liga. De uma forma bastante lenta. Qual a explicação física para esse fato? Tipo, se forma a geleira lá em cima e ele vai indo embora. Qual que é a explicação física? Daí vem, ó. O vento forte no alto das montanhas arrasta as geleiras montanha abaixo. O que você acha aqui, meu? Geleira tamanho gigantão, pesadaço. Vento forte arrasta? Pare com isso. Apenas a força-peso atua sobre as geleiras. Não, você que lembra do ano passado, tem força-peso, tem normal, tem, enfim, atrito. O gelo é muito liso por natureza. O coeficiente de atrito entre a geleira e a montanha praticamente é desprezível. É por isso que ela vai para baixo. Quarto, o aumento da pressão na parte de baixo da geleira
acaba derretendo o gelo, que temporariamente entra no estado líquido, desprendendo a geleira da montanha. Essa aqui é a resposta perfeita. Aumento da pressão, eu vou te mostrar o gráfico da água na próxima aula. O gráfico da água, essa linha tá para cá assim, ó. Isso quer dizer que aumentando a pressão no gelo, ele de fato vira líquido. E ele virando líquido, daí por isso ele vai deslizando. Tem algumas outras coisas do teu cotidiano que são explicadas por causa disso e eu vou explicar na próxima aula. Então, aumento da pressão na parte de baixo, faz ali a parte de baixo virar líquido, beleza? E daí ele vai escorregandinho. Sucesso? Questão 1, muito legal, questão do praticando aí. Mas eu deixo para você agora essa questão 2 e deixo para você essa questão... deixa 3, vai. Já que é fácil e não tem conta, tem essa, questão 2 do praticando, questão 4 do praticando, questão 6 do praticando e só. Tem 3, fechou? Questão 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 do praticando. Beleza, povo? Tá? Mas, valeu aí por ter prestado super atenção nessa aula. Até a próxima, continuação. A gente continua essa partezinha aí na próxima aula. E valeu! Tchau!